Você está travando uma guerra todos os dias. Contra o trânsito, contra o chefe, contra pessoas que te decepcionou, contra a situação que não devia ter acontecido, contra o tempo que apareceu sempre curto demais. E sabe qual é a parte mais cruel de tudo isso? Você está perdendo. E perdendo feio. Não porque você é fraco, não porque não tenta o suficiente, mas porque está lutando da maneira errada. Contra as coisas erradas, com uma energia que você nunca vai recuperar. Mas o que quase ninguém percebe é que existe uma forma completamente diferente de atravessar a vida. Uma forma que não depende, não pede para desistir, mas que te liberta das batalhas que nunca foram suas para vencer. Essa sabedoria tem mais de 2000 anos de existência. Hoje eu vou te mostrar exatamente o que os estoicos descobriram, o que pode mudar a maneira como você acorda de manhã. Fique comigo até o final, porque o detalhe mais importante vem na segunda metade desse vídeo. E acredite em mim, você vai querer ouvir isso até o final. Parte 1. A guerra que ninguém vê. Existe uma guerra acontecendo agora mesmo dentro de você. Não é dramática, não tem tiros ou explosão. Ela é silenciosa, constante, acontece no espaço entre o que você pensa e o que você faz, entre o que você quer ser e o que você acaba sendo no final no dia. A maioria das pessoas nunca para olhar para ela. A gente vive na superfície, scroll, reunião, respostas, scroll de reunião, respostas, ciclo infinito de tudo vindo. O ritmo não para, e como o ritmo não para, a gente nunca desce fundo o suficiente para entender o que está realmente acontecendo lá dentro. Platão disse que a alma é como uma cidade, tem áreas que você controla e áreas que você não controla. O problema começa quando a gente confunde as fronteiras, quando tenta patrulhar ruas que não são suas, vive ansioso, distante de si mesmo, exausto por trabalhar que nunca vai terminar. Os resultados disso, você sente que nunca descansa de verdade, que mesmo nos dias tranquilos tem algo que te puxando, que a paz que você busca está sempre um passo à frente, mas aqui está a verdade que ninguém te conta. A batalha mais importante da sua vida não está lá fora, está aqui dentro. E a boa notícia é que você pode vencer essa batalha, não com força, mas com entendimento. Carl disse que, enquanto você não tornar inconsciente o consciente, ele vai dirigir sua vida e você vai chamar isso de destino. Deixa isso afundar por um segundo. Tudo que você evita, encara, todas as crenças que nunca questionou, todos os padrões que repete sem perceber, eles estão no comando silenciosamente todos os dias. E o primeiro passo para mudar isso é simples, mas desconfortável. Pare, olhe para dentro, não para se punir, mas para finalmente se reconhecer. Parte 2. A ilusão do controle. Deixa eu te perguntar uma coisa honesta. Quando a sua ansiedade vem de tentar controlar algo que você nunca vai conseguir controlar, você verifica o celular de manhã antes mesmo de levantar da cama, fica monitorando o humor de alguém, pensa e repensa numa conversa que aconteceu 3 semanas atrás, planeja cada detalhe no futuro como se o futuro fosse te obedecer, coisa que não acontece. Enquanto você faz tudo isso, a vida continua acontecendo do jeito que ela é. Bagunçada, imprevisível, completamente indiferente ao seu planejamento. O filósofo estoico que nasceu escravo e se tornou um dos mais livres da história, sempre digo ele no canal, disse algo simples e devastador. Algumas coisas dependem de nós e outras não. Não, essa é a parte mais difícil da gente aceitar. Essa divisão parece óbvia quando você lê assim, mas na prática a gente esquece o tempo todo. Você não controla, o outro sente. Não controla a economia, não controla o que as pessoas dizem sobre você nas costas, não controla se vai chover ou se vai fazer sol no dia mais importante da sua vida. O que você controla é como você responde a tudo isso. Parece pouco, mas exatamente aqui que mora toda a liberdade. Sócrates disse: o homem mais rico é aquele que se contenta com o mínimo, não porque não merece mais, mas porque contentamento não é quantidade, é uma postura. Quando você para de lutar contra o que não pode mudar, aconteça algo estranho, você fica mais calmo, não porque a vida ficou mais fácil, mas porque você parou de carregar o peso do que nunca foi seu. Aí você tem energia de verdade para o que importa, para as escolhas que realmente dependem de você. Daqui a pouco eu vou mostrar como isso funciona na prática, especialmente nos momentos em que você está no seu limite. Mas antes preciso te falar algo sobre o que a maioria das pessoas ignora. Parte 3. O poder do espaço. Entre o que acontece com você e o que faz com isso, existe um espaço. Um minúsculo, pequeno, quase invisível. Você pisca e ele some, mas esse espaço é o mais importante da sua vida. Viktor Frankl, psiquiatra, sobreviveu ao Holocausto, passou pelos momentos mais sombrios que um ser humano pode vivenciar na vida, e foi nesse momento que ele descobriu algo que nenhuma circunstância externa conseguiria tirar dele: a liberdade de escolher como responder. Entre o estímulo e a resposta existe uma pausa, e essa pausa está o seu poder. Sobre o que acontece quando você ignora essa pausa. Você reage sempre, do mesmo jeito, seguindo o mesmo roteiro emocional de sempre. Alguém fala algo que você sente aquela fisgada no peito, aquela vontade de se defender, de atacar, de sumir, e antes de pensar você já fez algo que vai se lamentar pro resto da vida ou da semana. Não porque seja uma pessoa má, mas porque não treinou o espaço entre o gatilho e a ação. Aristóteles disse uma vez que conhecer a si mesmo é como conhecer toda a sabedoria, mas conhecer a si mesmo, não saber qual signo você é saber o que está acontecendo dentro de você quando as coisas apertam. Quais são os seus gatilhos? Quais as histórias que sua mente conta quando se sente ameaçada?
limitada. Esse conhecimento só vem de uma coisa: atenção deliberadamente. Você não precisa virar um monge, não precisa meditar horas por dia, você precisa de uma coisa só: notar. Quando alguém te diz algo que te provoca, note. Antes de responder, respire esse segundo, essa respiração, esse espaço que está faltando. E quanto mais você praticar, mais esse espaço fica. Até um ponto que você não é mais arrastado pelos seus reflexos. Você começa a escolher e responder de onde quer chegar, não onde está sendo empurrado. Isso muda a qualidade de todas as suas relações, de todas as suas decisões, da sua vida inteira. Parte 4. A fortaleza mental. Imagine sua mente como uma fortaleza. Ela deveria te proteger, te dar clareza quando o mundo lá fora fica barulhento demais. Mas o que acontece quando essa fortaleza não tem paredes? Quando qualquer pensamento, qualquer notícia, qualquer crítica entra sem filtros, aí uma fortaleza é um aeroporto. Todo mundo passa, deixando a bagagem, o que você carrega, tudo sem nem perceber. Jung disse: você é o que você faz repetidamente, não o que você afirma acreditar que é. Isso se aplica com a precisão cirúrgica ao que você deixa entrar na sua mente. Cada manchete que você consome antes de dormir, cada conversa que drena sem alimentar, cada opinião que você absorve, como se fosse verdade sobre o que você é. Tudo isso é construído a arquitetura do seu mundo interior. A questão não vira uma pedra, não sentir nada. É desenvolver discernimento, aprender a fazer perguntas. Isso merece espaço na minha mente. Não toda emoção merece seu tempo. Não toda opinião merece sua atenção. Não toda crise de feed precisa da sua energia. Aristóteles disse que somos o que repetidamente fazemos. Isso inclui que repetidamente deixamos entrar. Construir uma mente mais sólida não acontece de um dia para o outro. Acontece em escolhas pequenas e repetidas. Escolher dar uma caminhada em vez de rolar o feed no celular. Mais uma vez, respire uma vez e antes de reagir, reflita em vez de julgar no automático. Cada uma dessas escolhas é um tijolo e ao longo do tempo isso se torna uma estrutura. Uma mente que não entra em pânico ao primeiro sinal de problema, que avalia, decide e age, que sabe que ignorar o que aguarda com cuidado. Parte 5. Solte sem desaparecer. Tem uma pergunta que assombra muita gente: como soltar algo que você ama profundamente sem deixar de amar? Como cuidar de alguém sem perder esse cuidado? Porque em algum momento a maioria das pessoas confunde amor com controle, confunde cuidado com responsabilidade pelo resultado. E aí vira uma armadilha. Você tenta segurar o que não pode ser segurado, quanto mais aperta, mais escapa. Aristóteles disse que amar é querer o bem do outro, não sua versão do bem, não que te deixa desconfortável, mas bem real da pessoa, mesmo que isso significa deixar ela trilhar o próprio caminho e cometer os próprios erros e aprender pelo próprio processo. Isso exige uma maturidade enorme. E ver alguém tropeçar e confiar que aquele tropeço tem um propósito, que não é um papel seu remover toda a pedra do caminho do outro. Aqui está o paradoxo que a maioria das pessoas não percebe. Quando você solta o controle sobre o outro, a relação fica mais limpa. Você para de agir por medo, perde e começa a agir por amor real. Você para de exigir gratidão porque não está mais esgotando para provar algo. John diz que a vida não é vivida pelos pais, pesa sobre os filhos. Isso vale para toda relação. Quando você abandona sua própria necessidade para ser tudo para alguém, não está sendo generoso, está pedindo que a pessoa carregue o peso da sua ausência. A verdadeira presença é diferente, você inteiro, com seus limites, com sua voz, com o direito de dizer isso e não meu para carregar. E ainda assim, ficar por perto da pessoa. Parte 6. O que sofrimento ensina? Se eu te dissesse que o sofrimento que você está tentando evitar é exatamente o que você precisa agora, calma, não estou dizendo que a dor é boa em si mesmo, estou dizendo que quando ela chega, ela vai chegar, realmente. A maneira como você se relaciona com ela muda tudo. Jung disse que não existe despertador sem dor, e ele estava sendo literalmente. Quando a vida está indo bem, a gente fica na superfície, não há urgência para no fundo, mas quando algo quebra uma relação, um plano, uma crença sobre si mesmo, você é forçado a olhar para dentro de um jeito que nunca faria por vontade própria. E lá dentro que as perguntas importantes moram. O que eu estava evitando? O que esse fracasso me mostrou sobre o que eu realmente valorizo? O que essa perda me está pedindo para largar? Platão diz que a dor e o prazer estão profundamente conectados, que algumas das claridades mais profundas só chegam depois de uma tempestade mais dura. Isso não significa que você deve gostar de sofrer, significa que quando o sofrimento chegar, você pode usá-lo como combustível, como mapa, como professor severo que não está tentando te destruir, está tentando te mostrar algo. E as pessoas com mais profundidade que você já encontrou na vida provavelmente passaram por algo difícil, não apesar de que são, por causa do que escolheram se tornar depois da dor.
Parte 7. O tempo que não volta. Agora preciso te falar sobre uma coisa que você sabe, mas tende a esquecer. O tempo está passando. Agora, enquanto você assiste esse vídeo, enquanto lê uma mensagem, enquanto deixa para amanhã. Sócrates disse para tomar cuidado com a pobreza de uma vida agitada, porque você pode estar extremamente ocupado e completamente perdido ao mesmo tempo. A questão não é fazer mais, é fazer certo agora. Platão descreveu o tempo como uma imagem móvel da eternidade, que ele diz dizer com isso é que o tempo pode ser finito e que torna cada momento sagrado, cada conversa, cada decisão, cada eu te amo que você poderia dizer hoje e não disse. Você está esperando o quê? Mais certeza, mais coragem, que alguém te dê permissão? A permissão é agora, nunca que existe. Isso não é pressão, é clareza. Quando você lembra de verdade que o tempo não volta, você para de gastar energia em coisas que não importam, para de guardar rancor que só você está sentindo, para de adiar as coisas que faria a sua vida real começar. É ironicamente, quando você vive com essa consciência, a vida fica mais rica. Não porque você fica apressado, mas porque você fica no presente. Parte 8. Ser não é aparecer. Existe uma pergunta que pode desconfortar você. Quem você é quando ninguém está olhando? Não no perfil, não no cargo, não na versão que você cuida para mostrar. Quem é você de verdade? Nas decisões que ninguém vai aplaudir, nas escolhas que ninguém vai saber. Jung disse que o privilégio de uma vida é se tornar quem você realmente é. Mas isso exige um preço. Largar quem você foi treinado para aparecer. A maioria das pessoas gasta uma energia enorme gerenciando uma imagem, ajustando a opinião, dependendo da sala, incluindo o que pensa para não desagradar, fingindo concordar para se encaixar. E com o tempo você se perde. E não dá de uma vez. Devagar, até um dia olhar para o espelho e não reconhecer muito bem quem está te encarando. Sócrates disse que a vida não é examinada, não vale a pena ser vivida. Não porque você precisa se tornar um filósofo, mas porque sem reflexo você deriva. Vira produto do mundo. Não participa da sua própria história. O caráter não é construído no holofote, é construído na sombra. Nas decisões que você sabe que tomou. Nas formas como trata quem não pode ser dado nada. Não o que você faz quando está sozinho e cansa. E ninguém está olhando. E aqui está coisa boa. Esse trabalho nunca é tarde demais para começar. Parte 9. A força que a vida não quebra. Aí chegamos ao ponto mais importante de tudo. Qual o objetivo final? Não é a paz, embora seja muito valiosa. Não é o sucesso, embora todo mundo deseje. Não é nenhuma virtude, embora ela importa muito. O objetivo é se tornar alguém que a vida não consegue quebrar. Jung disse, eu não sou o que aconteceu comigo, eu sou o que eu escolhi me tornar. Essa frase carrega tudo. A vida vai acontecer, ela já está acontecendo. Ela vai tirar as coisas que você ama, vai mudar o plano que você tinha certeza, vai te colocar em uma situação para a qual você não está pronto. A questão não é se isso vai acontecer, é que você vai ser quando acontecer. Esse tipo de força não é barulhenta, não é precisa anunciar a si mesmo, ela se forma em silêncio, em rotina, em honestidade. Nas vezes que você manteve a palavra mesmo quando custou algo, nas vezes que você escolheu de verdade quando a mentira teria sido mais conveniente, nas manhãs que você se levantou mesmo sem querer. Aristóteles diz que a virtude está no equilíbrio, não na frieza, não no excesso, mas no espaço entre o extremo e ali. E nesse espaço que você constrói algo que nenhuma circunstância pode desfazer, um caráter. E quando esse caráter está formado, a tempestade ainda vem, mas você não é mais arrastado por ela. Você fica de pé, não porque a vida ficou mais fácil, mas porque você ficou mais sólido. E essa é a verdadeira vitória. Não o que você conquistou, mas o que você se tornou no fim da vida. Se esse vídeo tocou algo dentro de você, se você reconheceu alguma parte de si, mesmo nessa palavra, então eu quero pedir uma coisa simples. Curta esse vídeo, isso ajuda demais pessoas a encontrarem esse conteúdo. Pessoas que estão passando exatamente pelo que você está passando nesse exato momento. Se você quiser continuar essa jornada, inscreva no canal. Toda semana tem um vídeo novo sobre como viver com mais clareza, mais profundidade, mais integridade. Tem vídeo te esperando para você no final da tela agora. Vai dar uma informação a mais sobre como viver a vida. Obrigado por estar aqui, por dar atenção que realmente importa. Agora vai lá, viver de verdade.